Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo ao programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas, aqui na Ubra TV. E hoje vamos abordar sobre direito de família. Na Semana das Crianças, vamos falar sobre guarda compartilhada. E quem está conosco hoje é a advogada especializada em direito de família, Keila Amorim. Boa noite, doutora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Eu que agradeço o convite e agradeço aí ao programa e a vocês por poder estar aqui compartilhando um pouquinho desse assunto. E se você tem alguma pergunta ou comentário, já pode aproveitar e enviar aqui para o nosso WhatsApp, 3029-8080, que a doutora Keila vai responder tudo aqui no programa. Nós já voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco no nosso WhatsApp 51-3029-8080 para tirar todas as suas dúvidas. Bom, vamos à primeira pergunta. Doutora Keila, o que é guarda compartilhada? Pois bem, a guarda compartilhada é aquele instituto em que ambos os genitores dividem e compartilham decisões, direitos e deveres e tudo que concerne, então, ao poder familiar do filho menor. Então, pode definir escola, médico, decidir de forma conjunta. Isso. Assim como quando conviviam na mesma residência, só que agora em residências distintas. E a guarda compartilhada ela é obrigatória por lei e o que diz a lei em relação? Então, a lei diz, em regra, né, que deve ser sempre instituída a guarda compartilhada quando os pais, então, estão convivendo em casas separadas ou divorciados. Mas, claro que sempre o juiz vai ter que analisar o caso a caso, para verificar se efetivamente, naquele caso daquela criança, é possível instituir a guarda compartilhada. Lembrando que a guarda compartilhada ou a guarda unilateral é uma definição que sempre tem por bem preservar os interesses da criança e não dos pais. Interessante. E existem regras? Se existem, quais são as regras para se conseguir a guarda compartilhada? As regras, a própria lei ali vai falar que justamente essa questão de que os pais vão, então, compartilhar esses direitos e deveres, né? A gente vê na prática que costuma ser muito mais fácil instituir a guarda compartilhada quando os genitores têm, pelo menos, um diálogo respeitável, né? Embora não possa se dizer que não deve instituir a guarda compartilhada em divórcios litigiosos, por exemplo. Mas as regras são que os pais vão estar em comunicação, né? Que vão tomar essas decisões em conjunto, vão dividir esses deveres também. Na guarda unilateral, por exemplo, que é aquela que é só de um dos genitores, se vê que muitas vezes se fica com a mãe, só a mãe leva e busca na escola, só a mãe vai nas reuniões, só a mãe leva ao médico. Nesse caso, não. Nesse caso, vai se dividir e vão sempre, então, tomar essas decisões e também partilhar desses deveres aí do dia a dia. Está bem. E, doutora, a guarda compartilhada é indicado até para casais que se separaram em litígio? Sim, como eu havia falado, nesses casos também é possível. Desde que não haja nenhum problema para a criança, né? Os pais têm que entender que, na verdade, eles, enquanto casal, se divorciando litigiosamente,
têm uma situação, mas que na condição de genitores eles estão em outro papel e eles precisam, então, preservar o interesse da criança. Então, no caso do juiz ajuizar, não faz diferença de ter sido o consensual ou litigioso? Não, não faz. Não tem peso, então, isso na decisão da guarda? O que vai pesar na decisão é essa questão de avaliar o melhor interesse da criança. Por exemplo, em casos em que há uma medida protetiva, né, pela Lei Maria da Penha, nesses casos, talvez o juiz vai ter que fazer uma outra avaliação, mas ainda assim, na prática, a gente vê que mesmo com medida protetiva, se institui a guarda compartilhada com a ajuda de outros parentes, por exemplo, avós, né? Para intermediar a comunicação daí. Uhum. Ah, perfeito. Bom, na guarda unilateral, o outro pai fica isento da tomada de decisão? Isento eu não diria. Ele pode, inclusive, ele deve, na verdade, como genitor interessado, cobrar e fiscalizar se a criança, ali, se o filho ou a filha está recebendo a assessoria, vamos dizer assim, da mãe, da melhor forma. Se efetivamente está indo à escola, se está recebendo a ajuda material que é necessária, né? Tudo isso é dever desse genitor que não exerce a guarda unilateral também. Ele vai de fiscalização, então, no caso. Isso. Ele não vai poder tomar as decisões unilateralmente, porque esse direito é da mãe, por exemplo, né? Mas ele tem o dever como pai, ou vice-versa, se é a mãe que tem o direito de convivência, ela tem o dever como genitora também de fiscalizar se a criança está recebendo uma escola adequada, se ela está frequentando a escola, se, por exemplo, um caso de pagamento de pensão alimentícia, se está sendo usado em benefício da criança. Tudo isso é dever desse genitor que não exerce a guarda unilateral. Doutora, e no caso da opinião da criança, ela é levada realmente em consideração e tem uma idade mínima para isso? Como é feita essa avaliação? Em regra, não é levada a opinião da criança em consideração, até pelo fato de ser uma criança e às vezes não ter esse entendimento. Mas, em alguns casos, se há um litígio muito grande, o juízo pode estabelecer uma avaliação psicossocial ou psicológica para entender se aquela opinião que a criança pretende dar efetivamente faz ali sentido naquele caso. Mas o que a gente vê na prática também é que se evita levar a criança para o judiciário para dar essa opinião, porque isso é muito desagradável para a criança, ela participar, de certa forma, daquele ambiente que, para ela, parece até ser um pouco hostil, né? E no caso de ser encaminhado para uma psicóloga, daí passa a ser um atendimento através de conselho tutelar ou algum outro órgão? O próprio judiciário tem uma avaliação psicológica, né, um perito, vamos dizer assim, e normalmente se coloca numa sala separada, ele vai ter todo um atendimento diferenciado. Mas isso, pela prática, a gente vê que é em raros casos, só quando realmente há um litígio muito grande, né? Uhum. O ideal, claro, nós, né, na condição de advogado, sempre recomendamos que se busque um acordo. Um ambiente hostil, até para os adultos já não é muito fácil, né? Imagina para a criança, né? Exato. São mudanças muito grandes, né? Então tem que ser muito bem cuidadas. Doutora, a guarda compartilhada é uma opção dos pais que não moram na mesma cidade? Vamos supor assim, o pai mora em Porto Alegre e a mãe uruguaiana, vamos supor, 650 quilômetros de distância. Ou mora em outro estado, vamos supor, né? Nesse caso, ainda é possível conseguir a guarda compartilhada? João, a gente vê que há exemplos até de casos em que se exerce a guarda compartilhada mesmo com pais residindo em países diferentes. Principalmente nesse mundo tão conectado virtualmente que nós temos, sim, é possível. Desde que, volto a falar, que haja uma boa comunicação entre os genitores, né? Nada impede que o pai, por exemplo, você morando aqui em Canoas e o pai e a mãe lá na China, não, no outro lado do mundo, participe, faça um vídeo, converse, decida conjuntamente o que é o melhor para a criança. Nesse caso, só o fuso horário que é um problema. Daí, aí vai ser um probleminha. Bom, doutora, e assim, o que muda em relação à pensão alimentícia? Em regra, não muda nada. Sabe que eu recebo, às vezes, no meu escritório, principalmente genitores que pagam pensão, dizendo, eu gostaria de ajuizar uma ação para requerer a guarda compartilhada. Eu digo, por que motivo? Porque eu quero parar de pagar pensão. Não é assim que funciona, né? Porque uma coisa é o Instituto da Guarda, outra coisa é o dos alimentos. E a questão dos alimentos, essa obrigação, então, de pagar alimentos, ela sempre deve ser levada em consideração que é de ambos os genitores. Independentemente se é a mãe que está com a criança ou é o pai que está a maioria do tempo, aquela criança, né, ela tem despesas, ela precisa de valores para o seu sustento e isso deve ser dividido, em regra, em partes iguais. E, claro, na proporção ali das condições de quem também vai pagar. Então, isso não vai mudar nada. Até porque eu acho que é uma confusão muito grande, né? Guarda compartilhada, a gente pensa, é um dia na casa da mãe, um dia na casa do pai, uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai. Isso seria guarda alternada. Realmente, muita gente
também, às vezes eu recebo no meu escritório pessoas que perguntam, então eu quero que fique uma semana para cada um. Não, isso não é guarda compartilhada. E também tem mais uma questão. Até a parte dos profissionais da psicologia recomendam sempre, né, que a criança tenha uma residência fixa, porque ela precisa ter a identificação com o seu ambiente. E a convivência, sim, aí ela é compartilhada, pode muitas vezes, não precisa ser só fins de semana alternados essa convivência, pode ser muito mais e até se indica que seja mais frequente, mas a residência fixa é mais ideal para a criança. Mas, doutora, tu poderia dar, então, um exemplo para as pessoas de o que seria a compartilhada e a alternada? A guarda compartilhada, então, como a gente vem falando, é uma com residência fixa. Por exemplo, a criança fica na residência fixa da mãe, mas o pai participa de todas as questões do dia a dia da criança. Ele ajuda indo levar, buscar na escola, vai nas reuniões também da escola, leva e busca em médico, todas aquelas situações que a criança ali necessita do apoio tanto do pai quanto da mãe. E esse pai também participa ali das decisões com relação àquilo que falávamos. Melhor escola, como é que vai ser o plano de saúde, tudo isso participa. Já na guarda alternada, que raras são as questões que eu já vi de guarda alternada, aí a criança pode ficar 15 dias numa casa, 15 na outra, uma semana numa casa, uma semana na outra, mas percebam que nesse caso da guarda alternada, ela não tem a identificação com essa residência de moradia, né? Ela parece que está sempre passeando numa casa ou na outra, então por isso não me parece o mais indicado, pelo menos. E quem é que define a guarda ser compartilhada ou alternada? O ideal é que sejam os próprios genitores, né? Mas se a gente imaginar essa situação de litígio e levar isso, então, ao judiciário, quem vai definir é o juiz ou a juíza ali que estiver analisando aquele processo. Perfeito. E se a criança não gosta de passar o tempo com um dos pais? O que a doutora sugere que seja feito? Por exemplo, já vi situações, né? Estava comentando antes que uma vez vi uma coleguinha da minha filha que estava na praia e o pai foi buscá-la para passar o Natal, vamos supor. E a criança não queria entrar no carro e foi meio que forçada a entrar, né? Nesses casos, o que se faz? Em primeiro lugar, tem que se avaliar se isso começa a acontecer de forma muito frequente, se tem algum problema naquela residência, ou, enfim, primeiro investigar o que está havendo. Se percebe que não há nenhum problema mais grave, que haja motivo para preocupação, então também deve se avaliar se não está havendo a questão que a gente chama de alienação parental, né? Que é quando o outro genitor fica ali colocando na cabeça da criança que o pai não é legal, ou que vai chorar se a criança for. Esses são os exemplos aí de alienação parental. Se não, o que se recomenda? Essa questão de colocar a criança à força no carro, ela também é agressiva, ela não é legal para a criança, né? Então, conversar, explicar, vai lá, vai ser legal, quem sabe tu vai e volta hoje ainda, não dorme. Então, tem que ir fazendo uma construção dessa relação, né? Para que a criança possa ir. E, claro, se ela estava na praia, daqui a pouco, se o pai não estava na praia, vai tirar a criança da praia, ela não vai gostar, né? Mas, então, é tudo conversa, né? Essa análise que ambos os genitores também têm que contribuir, né? Para que não haja também essa questão da alienação parental, que é muito séria, né? Ela é muito séria, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, 51 3029 8080. Temos conosco hoje a advogada especialista em direito de família, Keila Amorim, que está falando sobre guarda compartilhada. Doutora, e quando os pais não querem ou não podem ter a guarda? Por exemplo, ele não tem condição. Em que situações isso pode acontecer?
é quando realmente ele não quer, porque muitas vezes há, infelizmente, genitores que não têm interesse em participar da vida do filho. E nos outros exemplos que a gente pode ter, né? Quando o pai é drogadito, enfim, tem problema com drogas, tem alguma doença grave que o impede até de cuidar de si próprio, né? Ou está numa situação financeira muito complicada e, por exemplo, reside longe, não consegue também participar. Nesses casos, João, todos eles, aí o juiz vai, então, fixar a guarda de forma unilateral, ou para a mãe ou para o pai, para quem, então, estiver exercendo a guarda fática, né? Eu já vi casos, assim, exemplos, por exemplo, né, de um pai que acabou, infelizmente, entrando aí no mundo das drogas e acabou ficando em situação de mendicância. Então, é óbvio que esse genitor não ia ter condição alguma de compartilhar da guarda, né? E aí, nesse caso, se fixa, sim, a guarda unilateral. Ou também, o que infelizmente ainda é muito comum no país, o caso dos pais que fogem até para não pagar pensão e não querem participar de nada, não querem nem saber, né? Infelizmente, isso é bem comum infelizmente. E aí, no caso, doutora, quando acontece que já está a guarda compartilhada, aí ocorre um caso como esse, né? Que a pessoa veio a mendicância. Como faz para mudar? O que faz? Procura por um advogado, conselho tutelar? Como faz para essa mudança, então, acontecer? É importante definir, Amanda, que essas situações que envolvem menores, guarda, regras de convivência e até mesmo o valor dos alimentos, ali da pensão alimentícia, elas podem ser alteradas a qualquer tempo. De que forma? Sempre procurando o judiciário, que pode ser através de um advogado ou através da Defensoria Pública. Mas isso é demorado, porque geralmente a justiça tende sempre a demorar um pouco nas suas decisões, né? Nesses casos, tende a ser um pouco mais rápido? Quando envolve essas questões de direitos aí das crianças, normalmente se dá prioridade. Mas dentro de uma vara de família, se a gente for analisar, quase tudo ali é prioridade, né? Mas sim, e aí, claro, cabe ali ao advogado ou à advogada demonstrar para o juiz por que naquele caso tem uma questão de urgência maior. Então, tudo isso também são questões que o advogado vai ter que observar na hora que for postular esse pedido. Mas há uma coisa bem importante, nesse exemplo que a Amanda colocou. Mas se o pai estava exercendo ali o direito de guarda compartilhada, daqui a pouco começa a surgir esse problema. Se ele não estiver procurando a criança, a gente já tem uma situação fática. E aí a gente vai procurar o judiciário só para homologar aquela situação que já é fática. Agora, o problema, óbvio, é se ele estiver numa situação até de envolvimento com drogas e querer continuar exercendo ali essa convivência. Aí sim vai ter que postular uma tutela de urgência no judiciário para melhor preservar os interesses da criança. Isso demora quanto tempo, mais ou menos? Vai depender ali do tamanho da urgência. A gente tem casos que o juiz despacha no mesmo dia, se for o caso. Bom, interessante. Bom, então chegou a hora que nós vamos interagir com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos lá, então. Como faço para pedir a guarda dos meus filhos? Pergunta um telespectador de Canoas que preferiu não se identificar. Bom, se ele fala ali em pedir a guarda dos filhos, eu posso imaginar que, eventualmente, a guarda esteja com a mãe, né? E que não seja compartilhado, provavelmente. Exato. Nesse caso, tem que se avaliar por qual motivo ele quer pedir a guarda, né? Porque se as crianças ou a criança está com a mãe, há algum motivo que coloque essa criança em risco, a mãe está deixando de fornecer o necessário da questão da alimentação, dos cuidados, de estar deixando essa criança numa insegurança, então isso tem que ser averiguado. Tendo essa averiguação aí e eventualmente se provando então que há um problema, que há risco para essas crianças, é só procurar um advogado e ajuizar uma ação pedindo a guarda. Mas, se não, o que se pode fazer é pedindo uma regulamentação então de guarda compartilhada, se ainda não era, né? Ou então enfim, aí a transferência de guarda mesmo, que se ela era uma guarda unilateral e ele verificou ali que há um problema. Mas sempre, então, procurar um advogado, procurar a Defensoria Pública para postular isso em juízo. Eu achei bem interessante, porque não é aquela mudança tão brusca, né? De passar da mãe, digamos, diretamente para o pai. Fazer um tempo de compartilhada, né? Ficaria melhor, eu acho, que para a criança. A menos que tenha um motivo muito grave. Aí sim, aí vai até liminarmente mesmo, vai entrar com um pedido ali, e aí pode se chamar ao auxílio do Conselho Tutelar. Mas se não, e a gente às vezes vê na prática, não sei aqui qual é o exemplo, né? Mas às vezes a gente vê na prática que o pai, agora eu quero os filhos para mim. Não é assim também. Lembrando sempre que
a busca é pelo melhor interesse das crianças. Então, não dá para o judiciário ir lá e definir, agora tu sai daqui e vai para lá. Não, tem que ter um motivo, né? Doutora, e quando a guarda compartilhada passa para os avós ou outros parentes? Quando a gente também, por exemplo, pelo falecimento de um genitor ou de uma genitora, ou naqueles mesmos exemplos que dávamos antes. Imagine que, até esse exemplo que eu havia comentado, que o genitor acabou entrando em situação de mendicância, o avô paterno requereu, então, que ele pudesse exercer... Ele não era um caso de guarda compartilhada, nesse exemplo, mas exercer o direito de convivência. Porque se a gente... E a gente pode imaginar, aqui já estou indo além, né, na resposta, mas vamos imaginar no caso que o pai não tem interesse de conviver com o filho, né? Pode acontecer. Mas a família paterna tem, através do avô, da avó, de um tio, de uma tia. Há também esse direito e pode se regulamentar, aí com uma exceção, a guarda compartilhada entre mãe e entre avós, do outro lado ali da família também. Ah, interessante. Então, vamos lá, vamos ler mais uma perguntinha aqui no nosso tablet. A pessoa não se identificou, o final do telefone dela é o 3021. Boa noite. É possível, na guarda compartilhada, o menor ficar 12 meses com cada genitor? É aquilo que falávamos antes, daí isso não seria uma guarda compartilhada, seria uma guarda alternada. Não vejo por que fazer isso, né? Assim, porque isso também desvincularia a criança daquela residência fixa. Imagina se isso é em cidade diferente. Vai deixar a criança 1 ano numa escola, 1 ano na outra. Não parece muito adequado. Mas se for um acordo dos pais, é possível. E da criança, vamos supor, um mora... O exemplo de um mora em Porto Alegre, outro mora em Florianópolis, né? E os pais entram num acordo e querem, vai ficar 1 ano em Porto Alegre e 1 ano em Florianópolis. A gente tem que pensar no melhor interesse da criança. Eu não acho recomendaria, favorável porque imagina, ela vai trocar de escola todo ano aí, né? Vai ficar 1 ano inteiro sem ver a mãe, vai ficar 1 ano inteiro e sem ver o vínculos pai. também, às vezes, com os próprios amiguinhos, com os próprios colegas de escola. Não me parece muito adequado, porque ainda que se faça uma regulamentação, ainda que seja, nesse caso, só se fosse um acordo de boca, vamos dizer assim. Porque se for fazer um acordo e pedir uma homologação judicial, o juiz vai obrigatoriamente dar vistas ao Ministério Público, né, que fiscaliza também ali se foi atendido o melhor interesse da criança, e provavelmente o Ministério Público não irá concordar. Digamos que a concordância viria, talvez fosse um caso de o pai ou a mãe ir viajar, trabalhar fora do país, aí num período deixar aí não tem Acho problema que algum, sim. né? Mas Aí nesse seria caso possível. não me parece muito adequado. Obrigada, doutora. Doutora, quais as vantagens e desvantagens da guarda compartilhada? Eu acho que a maior vantagem da guarda compartilhada, principalmente quando os genitores entendem que efetivamente a boa comunicação é o melhor para o filho ou para a filha, é que a criança perceba que ambos os pais se preocupam com ela, permanecem cuidando do dia a dia dela e ela tem uma maior convivência com ambos os genitores. Então, eu acho que essa é o maior benefício da guarda compartilhada. E as desvantagens é quando ela é colocada, vamos dizer assim, à força, né? E aí aumenta o litígio que às vezes já existia entre aqueles genitores. Infelizmente, eu já vi casos assim, que um dos genitores de jeito nenhum conseguia entender que ele tinha que compartilhar a guarda, e aí a criança ficava debaixo daquele mau tempo, daquela situação desagradável, e então essa é a desvantagem, quando, na verdade, a desvantagem ocorre principalmente quando os genitores não entendem, né, que é importante para o filho e para a filha exercer essa guarda compartilhada. Nós já estamos nos encaminhando para os momentos finais do nosso programa, então vamos lá, doutora. Vamos ler mais uma perguntinha aqui no nosso tablet. Para finalizar, a guarda compartilhada ajuda a prevenir a alienação parental? Eu entendo que sim, porque quanto mais o genitor e a genitora entenderem que eles precisam compartilhar, inclusive as decisões, inclusive os direitos e deveres, vai ser mais difícil de se perfectibilizar aí uma eventual alienação parental. Creio que sim. Não, interessante. Doutora, e em relação a gente falou várias as vantagens e desvantagens, né? Falou também dessa questão dos avós, os avós também podem solicitar a guarda. Né? Tu falou que é possível e tal, e tem situações Na ausência do genitor. Na ausência do genitor. Então, mas o avô pode, vamos supor que o pai se mudou, vou para outro, não quer ver o filho. Sim. Então, uma tia ou um tio também pode solicitar? O importante é que a criança tenha que ter acesso e convivência com a família paterna e materna.
Então, seja ali a família paterna representada pela avó, pelo avô, por um tio, por uma tia, mas a questão é não quebrar, não cortar o vínculo da criança com aquela família, né? Então, sim, pode acontecer. Doutora, e por exemplo, quando uma das partes, o pai ou a mãe, né, vem a falecer, esse processo de passar a guarda para um familiar, ele é automático? Ele tem que ser pedido? Como que funciona? Não, nunca vai ser automático. Tem que fazer esse pedido judicial. Então, por exemplo, vamos imaginar que a mãe residia sozinha com a criança e, infelizmente, a mãe venha a falecer. Então, a família paterna, seja o próprio pai, ou se não há o pai também, os avós vão ter que entrar com pedido de guarda para que, então, o juiz homologue aquilo, ou se tem o outro lado da outra família também se ouça, e aí sempre busca do melhor interesse da criança avaliar se efetivamente é com aquele familiar que é melhor que a criança permaneça. Sim, e no caso assim, das crianças, quando elas têm, né, a opção de poder conversar com o juiz, como a gente já tinha falado ali anteriormente, tem uma idade mínima que o juiz consegue realmente considerar que aquela criança ela pode escolher com quem ela quer ficar? Porque antigamente, se eu não me engano, eram 14 anos de idade que poderia ser ouvido por um juiz, mas não é mais assim, me parece, não, né? Eu acho que isso não é nenhuma questão que esteve ou está na lei, né? Mas sim também uma ideia do como que a maioria dos juízes entendem. Eu vou te dizer pela prática, eu vejo que a maioria dos juízes, pelo menos dos casos que eu já verifiquei, entendem que não se ouve a criança, por aqueles motivos que falamos. Porque levar a criança para sentar na frente do juiz para dizer é muito desagradável. Eu já participei de uma audiência que eu vi isso e foi muito triste. Porque a criança ficou com o pai de um lado, a mãe do outro, tendo que apontar, e ela ama os dois igualmente, né? Então, não é muito agradável. E, como eu disse mesmo, os próprios psicólogos e psicólogas não recomendam que se faça isso. Mas, em outros tipos de casos, quando se ouve, aí vai depender também de uma avaliação psicológica para entender se a criança tem condições de falar. Diria que acima dos 12 anos já é mais viável se ouvir uma criança, mas em raros casos e em casos muito extremos, né? Chegou mais uma perguntinha aqui, a gente está terminando o programa, mas vai dar tempo de fazer ainda. Meu nome é Igor, eu sou de Viamão e eu quero saber se a única forma de eu fazer guarda compartilhada é através de um advogado ou eu mesmo posso dar entrada nesse processo? Sempre através de um advogado. Então, os cidadãos não podem postular nada na justiça, nem é só do direito de família, sem que seja através de um advogado ou de um defensor, de uma defensora pública. Perfeito, doutora. Quero fazer mais alguma pergunta? Não, é interessante também perguntar sobre, por exemplo, né, vamos supor já o filho adolescente, 16 anos, e a mãe diz assim, vai ficar um tempo com teu pai agora, tu tá muito rebelde, vai ficar um tempo com teu pai. E vamos supor que o adolescente já tem 16 anos, vamos supor já 16, 17 anos, né, e não queira ir. Como resolver essa situação? Não queira ir para o pai. Aí, a gente tem que analisar uma outra questão. Adolescente é um problema, né? Porque tu vai obrigar o adolescente a ir para casa do outro genitor, tu vai criar um problema. Então, isso aí vai ser análise do caso a caso. Talvez também procurar um apoio psicológico para explicar, para tentar entender e fortalecer isso. Porque, na prática, o que a gente pode ver? Que vai se tornar ali uma criança ou adolescente rebelde, vai acabar indo mal na escola porque está fazendo o que não quer, está indo contrariado, não vai estar num ambiente agradável, vai correr brigas. Então, recomendo sempre buscar esse apoio aí do profissional da psicologia para explicar, para entender que ele tem que fazer o que os pais entendem melhor, né? Difícil, porque judicialmente obrigar... Eu já vi também juiz dizendo, como é que eu vou obrigar uma pessoa de 16 anos, né? Como o João comentou, que a criança entrou chorando no carro porque não queria ir com o pai, né? É a mesma coisa. E ainda com o adolescente é capaz de fugir, né? Então é bem complicado. Está bem, então. Eu quero agradecer a doutora Keile pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço e fico à disposição para eventuais outras temáticas aí que nós possamos conversar a respeito desse assunto. Eu agradeço o pessoal de casa pela audiência, lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos então amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com a advogada Miriam Fortes. Ela é especialista em prática e benefícios previdenciários pelo verbo jurídico, para falar sobre previdência do servidor público. E você também é nosso convidado. Nós esperamos vocês.